Olá, bom dia. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Agiotagem. 41 prefeituras serão investigadas no Maranhão. A conclusão de um hospital na região sul do estado e a aprovação de medidas provisórias emitidas pelo governo foram destaques na sessão plenária. Deputado Vinícius Louro se reúne hoje com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros para discutir a instalação de uma brigada no município de Pedreiras. E mais, você vai saber como funciona o Centro de Referência para Pessoas com Deficiência em São Luís. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A Polícia Civil do Maranhão anunciou que vai retomar a investigação sobre a máfia da agiotagem no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 41 prefeituras de municípios maranhenses estariam envolvidas com o esquema. O repórter Joelson Braga tem as informações. Bom dia, Joelson. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. O caso de agiotagem voltou a ser investigado aqui no estado do Maranhão. Aqui ao meu lado o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Augusto Barros, que vai explicar para a gente por que da reabertura desse caso, delegado. Sim, na realidade o caso não estava fechado. O caso teve sua marcha diminuída, né, por conta de uma série de intercorrências relativas ao período eleitoral, né, que no fato gera muitos factoides quando você está em uma investigação com esse matiz, com esse perfil, né, atravessando um período eleitoral, né, isso pode cria naturalmente uma série de empecilhos naturais, né, que são próprios do período eleitoral. Além disso, vários dos integrantes anteriores foram assumindo cargos em outros postos da estrutura da Secretaria de Segurança, foram delegados para a CEJAP, né, e outros assumindo outros cargos, o que também desmantelou a comissão anteriormente formada. O que nós fizemos foi recolocar a comissão, né, reposicionamos com novos integrantes para que eles, a partir de agora, retomem aquele bom trabalho que estava sendo realizado, para que, com um período curto de tempo, a gente comece a viabilizar, a tornar concretas as medidas que estavam sendo tomadas já no âmbito daquela investigação. Delegado, se fala-se em torno de 40 prefeituras que estão no alvo aí dessas investigações. O que de fato, de maior irregularidade acontece nessas prefeituras? Nós temos toda a sorte, não é, todo tipo de crime envolvido, né, que diz respeito principalmente à contratação de serviços pelos entes públicos, pelas municipalidades. Nós temos fraudes às licitações, nós temos a criação, né, de empresas fantasmas para poder fraudar esta concorrência, nós temos a utilização de cheques sem fundos, nós temos a apropriação de recursos públicos. Então, há uma série de condutas que são penalmente, não é, reputadas como crime, e, por conta dessas condutas, é que a gente acredita que essa associação criminosa que existe no intuito de quebrar cofres públicos, né, ou de locupletar-se a partir dos cofres públicos, é que realmente deve ser combatida fortemente pelo Estado. E é isso que essa investigação sobre a agiotagem visa fazer, combater esse tipo de crime. Já existe indícios de que pessoas possam ser presas? Certamente, a possibilidade de prisão é uma decorrência natural, né, desse tipo de investigação. Obviamente que nós não partimos da necessidade de prisão para nortear a investigação, mas, na medida em que a investigação avança e surge a necessidade, por uma série de complicações ou por uma série de decorrências naturais, como, eventualmente, a intimidação de testemunhas, a destruição de provas, a tentativa de fuga, né, de investigados, normalmente essas são as características, né, que acabam gerando, são as condições que acabam gerando os pedidos de prisão. Ok, delegado, obrigado. Só lembrando ao nosso telespectador que esse caso de agiotagem já vem sendo discutido na Assembleia Legislativa desde 2012. Eu volto com você, Elda. Obrigada, Joelson. A conclusão de um hospital na região sul do estado e a aprovação de medidas provisórias emitida pelo governo foram destaques na primeira sessão plenária da semana. Na sessão plenária desta segunda-feira, tomou posse o deputado estadual Fernando Furtado, do PCdoB, que assumiu como suplente a vaga do deputado licenciado Bira do Pindaré, hoje secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Durante a sessão, ele foi cumprimentado pelos parlamentares e discursou na tribuna. A gente está hoje muito satisfeito, muito honrado, de depois de tanta luta, conseguirmos chegar até a Assembleia Legislativa. Como membro do PCdoB, espero, junto com os companheiros, honrar
os compromissos, fazer com que a gente possa junto, unidos e junto com o governo do Estado, novo governo, um novo momento, que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O deputado estadual Estênio Rezende pediu melhorias para o sistema de saúde do município de Balsas. Em relação à infraestrutura da cidade de Balsas e, é claro, especificamente também da saúde, deputado. Tem sido, sem dúvida nenhuma, uma causa e uma bandeira do deputado Estênio há muitos anos. Ver o governo do Estado investir semanalmente na saúde da região de Balsas. Eu sei que o Estado hoje gasta mais de 100 milhões de reais mensal pela manutenção da rede estadual de saúde. Mas é incrível como, até hoje, Balsas ainda não recebeu efetivamente os serviços da saúde bancados pelo Estado mensalmente. A deputada Andréa Murá destacou o projeto de lei de sua autoria que defende os interesses do servidor público estadual. Através desse projeto, eu queria que o governador Flávio Dino tivesse a sensibilidade com os servidores públicos estaduais. Eu acho que devemos, a nossa obrigação aqui dentro desse parlamento é olhar para os servidores, é olhar para a população, é olhar para o povo. Nós não estamos mexendo nesse caso e nem criando despesa pública e nem tratamento de regime jurídico do servidor. Então, precisamos defender o servidor público que tem esse direito que adquiriu há muitas décadas, e a gente pede a sensibilidade do governador, que antes dele mexer no bolso do servidor público, ele mexa em outras despesas que o governo tenha. O deputado Glaubert Coutrin repercutiu a carta recebida pelos parlamentares pela Prefeitura de Bacabeira, em que são convidados a visitarem as obras de duplicação da BR-135. Eu trouxe uma carta a todos os deputados de um convite do prefeito Alan Linhares, da cidade de Bacabeira, nos convidando a ir, todos os deputados, à cidade de Bacabeira. Quem não conhece e quem já conhece, ir na refinaria Premium, conhecer e entender um pouco mais sobre isso. Discutimos sobre isso com ele, com os vereadores e com a população que estiver presente. Nessa segunda-feira, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade as medidas provisórias que criam a Secretaria Estadual de Transparência e Controle e a de Agricultura Familiar. Medida provisória número 186 de 2015, encaminhada pela mensagem governamental número 003 de 2015, que cria a Secretaria de Transparência e Controle, altera as leis 6.895 de 96, número 9.571 de 2012 e a lei número 6.107 de 94 e da outras providências. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Medida provisória número 187, 2015, encaminhada pela mensagem governamental número 004, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Na primeira sessão plenária da semana, os deputados também aprovaram a medida provisória que autoriza a defesa judicial de policiais militares, civis e bombeiros pela Procuradoria-Geral do Estado. Isso em caso de infração penal cometida durante o exercício da profissão. A Procuradoria-Geral do Estado compete, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, especialmente, e aí vem as atribuições da Procuradoria. Ora, na hora que a Constituição do Estado fala tão somente em lei, é evidente que através de uma lei ordinária, vindo e sendo convertida através de uma medida provisória, pode certamente ser objeto de apreciação dessa Casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a possibilidade de a Procuradoria fazer a defesa de servidores, no caso da Polícia Civil, Militar e de Corpo de Bombeiros. 3 estados já editaram leis nesse sentido. Quero aqui ressaltar a importância dessa medida.
Nós temos hoje, na penitenciária, no nosso meio, no Manelão, pessoas que estão ali pelo simples fato de não ter uma defesa jurídica adequada. E nós sabemos que quando isso é tolhido, o homem, a probabilidade dele ser condenado é muito mais fácil. Parabenizo a medida, reforço aqui a moção de agravo e digo que a sociedade maranhense é que tem que ganhar, com um policial mais arrojado, com mais coragem e sabendo, sem precedente de abuso, mas sabendo que ele vai poder trabalhar com o uso da força progressiva e ele sabendo que se ele vier a ferir alguém, ele vai ter uma defesa jurídica. Isso é importantíssimo. Caso contrário, nós vamos continuar com nossos policiais desvalorizados e sem saber o que fazer. Muito obrigado. Como você acabou de ver, o deputado Cabo Campos já retornou às atividades na Assembleia Legislativa após uma internação hospitalar por causa de problemas cardíacos. O deputado agradeceu a assistência e conversou com a nossa equipe de reportagem. Sem dúvida nenhuma. Nós, na quarta-feira de cinza, após o Carnaval, nós acordamos e tivemos a insatisfação de ser vítima de uma fibrilação arterial. Bate sentindo um pouquinho, o coração bate compassadamente, mas o meu estava tremulando e tinha um pequeno espaço entre uma tribulação e outra, e isso nos puxava o ar, isso nos ajudou muito, e fomos até o Hospital São Luís e em seguida até a UDI para fazer esse tratamento. A fibrilação arterial, segundo o doutor Túlio, que nos atendeu muito bem, o doutor Gustavo, o doutor Ítalo, se o sangue ele coagular, ele pode vir até faltar oxigênio no cérebro e com isso trazer um AVC. Ficamos numa medicação durante 48 horas, mas se essa medicação não desse certo, precisaria me sedar e com isso me dar um choque para que o coração voltasse a funcionar. Graças a Deus isso não foi preciso, mas isso vem a trazer à baila o sedentarismo, vem a trazer uma melhor alimentação na hora, e esse conselho é só para mim, é para todos que nos assistem, para que nós possamos viver bem com qualidade de vida. Agora eu queria que o senhor fizesse os seus agradecimentos a quem o senhor queira fazer. Olha, eu quero agradecer a todos os deputados estaduais que estiveram lá, a pessoa do presidente da casa, que o mesmo, a preocupação do mesmo estando de folga, mesmo estando na sua cidade natal, ele ligou o secretário de saúde, aos meus familiares, né? Eu não vou citar, eu não quero enumerar porque eu posso esquecer alguém, mas é bom quando você se sente acolhido, você se sente amado, isso é excelente. E eu me sentir amado por essas pessoas que nos prestaram socorro, as pessoas que se preocuparam conosco, engarrafou-se a porta de entrada do hospital, pessoas querendo falar comigo, e eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. E veja no próximo bloco, o deputado Vinícius Louro se reúne hoje com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. E mais, no estúdio, uma entrevista ao vivo com o deputado Adriano Sarney. Logo após o intervalo. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram.
Siga o perfil @AssembleiaLegMA, uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, também no Instagram. O deputado Vinícius Louro se reúne hoje com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros para discutir a instalação de uma brigada no município de Pedreiras. A repórter Milena Dutra tem as informações. Bom dia, Milena. Bom dia, Elda. Nesta terça-feira à tarde, o deputado estadual Vinícius Louro se reúne com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, o coronel Célio Roberto, justamente para discutir a instalação de uma brigada do Corpo de Bombeiros no município de Pedreiras. E é sobre este assunto que eu converso agora com o deputado estadual Vinícius Louro. Bom dia, deputado. Ali naquela região do Médio Mearim, são em média 14 cidades com indústrias, grandes empresas. Daí a necessidade de uma brigada do Corpo de Bombeiros naquela região? Bom dia, Elda, bom dia, Milena, todos os telespectadores da TV Assembleia. Pois é, nós demos indicação à mesa diretora da Assembleia Legislativa com o pedido da brigada do Corpo de Bombeiro para o município de Pedreiras. Graças a Deus e o coronel Célio também, muito atencioso, marcamos uma audiência agora para terça-feira, dia 24, onde essa audiência será tratada a questão dessa brigada. Lá Pedreiras, hoje, a Regional de Pedreiras abrange 14 municípios, mas nós sabemos que a Brigada do Corpo de Bombeiros ela vai abranger muito mais, ela vai chegar em quase 20 municípios. Todos nós somos sabedores da grande importância desse Corpo de Bombeiro para aquela região, sabendo que o município de Trizidela do Vale, de Pedreiras, são os municípios mais atingidos de todo o estado do Maranhão, por que não dizer do Nordeste, quando se trata de enchente. Nós podemos acompanhar no Fantástico, no Jornal Nacional, e isso aí também o Corpo de Bombeiro vem ter essa função para isso. Porque não é só apagar fogo, mas sim também salvar vidas, como lá no caso dessas enchentes, os deslizamentos de terra. Então é de suma importância essa brigada do Corpo de Bombeiros para o município de Pedreiras, Trizidela do Vale e toda a região do Médio Mearim. E agora nós estamos entrando no período de chuvas, onde possivelmente devem acontecer alagamentos, inundações. É uma solicitação dos moradores também da região. Como é que hoje eles tratam em caso de emergência? Como é que hoje eles atuam em caso de emergência no município, ainda sem brigada do Corpo de Bombeiros? Olha, isso aí nós fomos muito cobrados. Antes, o ex-deputado estadual Raimundo Louro, meu pai, quando deputado, foi muito cobrado com essa brigada do Corpo de Bombeiro. Mas houve parece que houve outros pedidos e foram atendidos esse pedido, como Bacabal e outros municípios. E agora eu acho que Pedreiras, com essas grandes, esse período chuvoso agora, necessita dessa brigada do Corpo de Bombeiro. Hoje, há um tempo atrás, teve um incêndio em Pedreiras, onde se não fosse um popular dono de um carro-pipa chegasse lá, lógico que não resolveu o problema de apagar o fogo, mas controlar até aquelas que se queimasse e estancasse as chamas, mas já queimando tudo, não apagando o fogo, podendo se alastrar por residências e comércio. Então isso aí é o que a gente precisa para o povo de Pedreiras ali, pede aqui encarecidamente para o coronel Célio, para o governo do estado, que seja atendida essa indicação do deputado Vinícius Louro, porque vem suprir realmente toda uma necessidade, não só de Pedreiras, Trizidela do Vale, mas em todo o Médio Mearim. Obrigada, deputado. Voltamos com você, Elda. Obrigada, Milena. O deputado Adriano Sarney, do Partido Verde, protocolou uma indicação junto à mesa diretora do Legislativo, pedindo ao governo a ampliação do sistema de vídeo monitoramento para a área da Ilhinha, em São Luís. Eleito com mais de 48 mil votos, o deputado Adriano Sarney é o nosso convidado de hoje. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Elda. Vamos começar então por essa indicação que o senhor apresentou junto à mesa diretora, pedindo a expansão desse sistema de vídeo monitoramento. Isso foi motivado por quê? Por esses últimos acontecimentos lá na Ilhinha? Foi sim. Acredito que esse último acontecimento, que simbolicamente aconteceu na época do Carnaval, de um turista holandês que aqui estava com a sua esposa, que tinha vindo de uma viagem em volta do mundo, tinha passado em vários locais, em vários países e que chegou aqui na época do Carnaval, faleceu aqui no Maranhão, em alto mar. Essa situação foi uma comoção muito grande, não apenas aqui em São Luís, mas
internacionalmente. Na Holanda também foi muito repercutido e na imprensa... Uma repercussão negativa, né? Uma repercussão bastante negativa. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Outros casos, não em relação à morte, porque é a primeira vez que um estrangeiro morre dentro de uma embarcação. Mas outras situações já aconteceram de espancamento, de roubos e outras situações. Então, eu acredito que é uma questão muito relevante devido ao turismo aqui em São Luís, que é muito importante e representativo. Então, a questão dessa indicação do vídeo monitoramento é justamente para coibir esse tipo de ação destes marginais. Certo, eu também entrei com um requerimento junto à Secretaria de Segurança para saber do andamento das investigações em relação ao caso, né? Porque até agora ainda não está 100% esclarecido este caso. Então é importante saber, e é importante saber também, por exemplo, a questão da esposa do holandês também, aonde que ela se encontra. A imprensa tinha noticiado que ela estava ficando na casa do dono da funerária, então a gente precisa saber também como é que está sendo, que tipo de assistência que ela está recebendo, aí, e que tipo de prestação de informação que nós vamos dar para os seus familiares e também para os outros turistas e para as pessoas que estão ansiosas querendo saber o desenrolar dessa história. Até para que isso não se torne um fator negativo e afaste os turistas que pretendam vir dessa forma para o Maranhão, né? Fazendo turismo através do mar, passando por outros estados, acabam não encostando mais aqui com medo da violência. Que convenhamos, né? É maravilhoso, é muito bonito o nosso litoral, né? Então... Pois é, mas fala isso, quais são os outros pontos que o senhor pretende dar mais prioridade nesse momento? O senhor é militante do Partido Verde, já era militante do Partido Verde, né? Já tem uma base nessa área. Aqui na Assembleia Legislativa, como é que o senhor pretende fazer esse desempenho? Pois é, a minha grande bandeira, e por isso que eu me coloquei à disposição do maranhense para me candidatar e lutar por este mandato, é a bandeira do desenvolvimento sustentável. Eu acredito que nós maranhenses só podemos nos desenvolver realmente incentivando a iniciativa privada. Acredito que a iniciativa pública, o governo é muito importante para dar um incentivo necessário para que nós, cidadãos, possamos nos desenvolver de forma autônoma, nos desenvolver com educação, empreendendo e assim conseguir com que o Estado se desenvolva de forma sustentável, ou seja, de forma durável, que a gente possa aproveitar esse desenvolvimento e conseguir realmente nos desenvolver e progredir. Essa é a minha grande questão, é a minha grande bandeira. Como nós vamos atuar em relação a isso? É muito simples. Nós vamos mapear, e isso nós já temos, as potencialidades de cada região maranhense. Por exemplo, a Baixada Maranhense, muito forte na agricultura sustentável. Nós temos no sul do Maranhão, muito forte também na questão da celulose, da agricultura, também do turismo, do comércio, e nós vamos incentivar a iniciativa privada através de leis, indicações, incentivos, para que a gente consiga nos desenvolver desta forma. Faria uma política descentralizada, é mais ou menos isso, buscando as características de cada região. É mais ou menos isso. Você acredita que as políticas desenvolvidas pelo governo, eu não falo só governo estadual, municipal, federal, de qualquer esfera, até agora, na questão desse desenvolvimento sustentável, tem sido suficiente? Quer dizer, tem chegado para a população sabe, na verdade, o que é desenvolvimento sustentável? Essa também vai ser uma questão informativa nossa, né? Nós vamos conscientizar a população do que é isso, né? Do que é o desenvolvimento sustentável. Porque muitas pessoas acham que a sustentabilidade remete apenas ao meio ambiente. Vamos cuidar do pássaro, ou vamos cuidar da pequena coisa ambiental. E não é isso. Na verdade, o meio ambiente é o meio em que vivemos. Aqui, nós estamos no meio, né? Aqui nós temos a poluição sonora, nós temos a educação, a saúde, tudo é o nosso meio ambiente. Então, o meio ambiente ele abrange toda a vida humana e a vida como vivemos hoje. Nas grandes cidades, por exemplo, aqui em São Luís, vivemos esse drama da mobilidade urbana. Quase me atrasei em chegar aqui nessa reunião porque teve um acidente e
e o trânsito não andava. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é de dar sustentabilidade, é de durar. Nós queremos que o desenvolvimento ele seja durável, ele dure bastante. Então, é isso que nós queremos pregar. Pois é, mas como é que vocês formam uma bancada, o Partido Verde forma aqui na Assembleia uma bancada de quatro deputados, é isso, né? Quatro parlamentares. Como é que vocês pensam em fazer chegar até essa pessoa mais simples, que já tem na cabeça a ideia de que desenvolvimento sustentável passa só pela questão do meio ambiente, como o senhor frisou, para ele entender que aquilo pode fazer parte do dia... Caiu alguma coisa, desculpa. Pode fazer parte do dia a dia dele e que isso vai tornar a vida dele melhor, mais agradável, fazer fluir com mais rapidez. Isso vai ser uma tarefa bem complicada, não vai não? Na verdade não, porque é tão simples. Você, veja bem, aqui em São Luís, por exemplo, nós temos um grande problema de água. Então, você chegar numa comunidade, seja mais humilde que tenha, e você perguntar sobre a questão da água. Você está tendo um abastecimento de água, do saneamento básico? Como é que está o saneamento básico aqui? Basta essa pessoa responder. Se a coisa não está indo bem, está aí o desenvolvimento que nós queremos. Nós queremos desenvolver da forma que aquela água e aquele saneamento básico, ele chegue até aquela pessoa. Então, esse é o tipo de desenvolvimento e é muito simples, porque, como eu te disse, é tudo que envolve o ser humano, é tudo que envolve o nosso meio ambiente. Quer dizer, mas a pessoa tem que entender isso, né? Saber que até a falta d'água, de alguma forma, está implicado nesse mundo de desenvolvimento sustentável que vocês querem atingir. Para isso, essa bancada, ela está coesa, ela tem propostas assim, bem simplificadas, vamos dizer assim, de botar essas políticas públicas em ação, de fazer chegar o resultado delas até cada ponto do Estado, como o senhor citou, com essa descentralização de ações públicas? Tem sim, com certeza, nós estamos bem focados em relação a isso. Nós temos diretrizes muito claras em relação ao nosso partido. A gente vai fazer uma atuação também muito forte nas comissões temáticas aqui da Assembleia, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Assuntos Econômicos que eu pretendo presidir. Então, tudo isso, ele leva a uma só direção, a direção desse desenvolvimento, sem olhar para o passado, sem olhar para trás. A gente quer fazer com que as pessoas entendam que o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela está dentro de cada uma. E a educação... Começa na casa de todo mundo. Começa na casa de cada um e começa por essa conscientização que nós estamos conversando aqui, né? Você está me perguntando, como é que vocês vão fazer para conscientizar? Então, essa é a primeira grande tarefa, conscientizar as pessoas. Então, a partir do momento que essa pessoa está tem essa consciência, nós já temos meio caminho andado, porque aí para frente a gente consegue avançar muito melhor. Pois é, o senhor está no seu primeiro mandato, né? Parabéns, eu não dei parabéns dessa vez para o senhor. O senhor está no seu primeiro mandato, mas o senhor já tem uma atuação partidária dentro do Partido Verde, só do Partido Verde. O senhor desenvolveu toda a sua estratégia política, vamos dizer, sempre voltado para esse segmento dentro do Partido Verde? Foi sim, eu iniciei minha vida política fazendo a política partidária dentro do Partido Verde. Mais especificamente como coordenador metropolitano aqui da região da Grande Ilha do Maranhão, que eu costumo chamar de Grande Ilha do Maranhão e não Grande Ilha de São Luís, porque aqui nós temos outros grandes e importantes municípios, com problemas também muito parecidos com os problemas aqui de São Luís. E entrei sem pretensões maiores nem nada, entrei como um hobby, como fazer política como uma segunda, sou empresário, sou acadêmico, e comecei a me apaixonar por isso. E comecei a perceber que dentro da política a gente consegue sim mudar a vida das pessoas, porque muitas vezes a gente acha que o político sozinho ele vai entrar num sistema, numa coisa e ele não vai conseguir mudar. E sendo coordenador e sendo parte de um partido, nós conseguimos fazer muita coisa, nós conseguimos trazer questões reais e concretas para a comunidade. Então, a partir daí eu me empolguei e falei, olha, eu acho que eu vou tentar um mandato e vamos ver o que vai dar. Né? Que bom que deu certo, Que bom que deu certo. Com relação a essa composição das comissões temáticas aqui da Assembleia, o senhor já falou da Comissão de Assuntos Econômicos, mas o senhor é do PV e a gente não tem como dissociar o PV da questão do meio ambiente, não tem como. O senhor vai fazer parte, pretende fazer parte também dessa comissão? Pretendo sim fazer parte da Comissão de Meio Ambiente, quero atuar. Ontem mesmo eu estava conversando com a deputada Ana do Gás, que provavelmente vai ser a presidente da comissão, e ela inclusive até pediu a minha ajuda, o meu suporte
né, na Comissão de Meio Ambiente e vamos trabalhar. Eu disse a ela que nós vamos trabalhar a todo vapor em relação a isso, que eu vou ajudar com todo o gás, com todo gás, literalmente, e que nós vamos ajudar a desenvolver essas políticas ambientais de forma bem bacana, bem real, bem simples de entender, para que o cidadão ele consiga entender e captar essa mensagem nossa. Tornar parte responsável desse processo, com certeza, não é isso? Isso. Deputado Adriano Sarney, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Obrigado. E você pode rever a entrevista com o deputado Adriano Sarney no site da Assembleia Legislativa, que é al.ma.leg.br. No portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco, Câmara de Vereadores discute hoje o sistema de transporte coletivo. E mais, você vai saber como funciona o centro de referência para pessoas com deficiência em São Luís. Logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Acontece hoje na Câmara Municipal de São Luís uma audiência pública de autoria da vereadora Rose Salles, que tem o objetivo de discutir as providências da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes quanto ao cumprimento do termo de ajustamento de conduta dos transportes, em especial a questão da licitação do sistema. O TAC foi acordado com o Ministério Público Estadual com a finalidade de garantir qualidade no transporte público. A audiência vai colher ainda esclarecimentos da SMTT sobre a definição do ordenamento do transporte alternativo, as vans, micro-ônibus e carros de lotação na capital. O horário de verão encerrou neste domingo e resultou numa economia de energia de 4,5% nos horários de pico nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Apesar do Maranhão não estar inserido no horário diferenciado, os sistemas nacionais alteraram a rotina do estado. Os serviços bancários, por exemplo, já voltaram a funcionar ontem no horário convencional. Por aqui, o fim do horário de verão alterou mesmo foi a rotina daqueles que precisam resolver problemas nas agências bancárias. Muitos gostaram do retorno do horário de atendimento das 10 da manhã às 4 da tarde, como era antes. Mas a gente agradece porque acabou o horário de verão e a gente pode descansar mais um pouco e se preocupar e vir para resolver as coisas mais tarde no banco. Porque às vezes a gente tem que sair mais cedo para pagar a conta e é muita gente. Aí fica aquela demora e tu perde tempo demais também. Você tem um horário a mais, uma hora a mais à tarde. A questão de fechar o horário bancário às 15 horas, isso sim influencia negativamente. Tá? O povo tem que vir mais cedo, aquela coisa toda, enfrentar filas mais cedo, tudo isso. Então esse ganho de uma hora, entre aspas, de ter acabado, aí ele é sensível para a população. Nesta edição, o horário de verão teve 126 dias, uma semana a mais do que no último ano. A prorrogação ocorreu para que os relógios não fossem reajustados no meio do carnaval e o fim da medida agradou muita gente. Uma hora que se fica mais praticamente, né? O pessoal tem que sair mais cedo de casa, então com certeza melhorou, né? Ficou mais difícil porque a gente acordava mais cedo, resolvia tudo mais cedo, chegava em casa mais cedo
E agora ficou esse tumulto 10 horas, uma hora dessa a gente não estava aqui, esse sufoco aqui, ó. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, disponibiliza hoje o resultado preliminar dos candidatos classificados no processo seletivo para a contratação temporária de 1.000 professores. A lista nominal de classificados e excedentes será divulgada no site da SEDUC, que é educação.ma.gov.br. Ontem foi celebrado o Dia do Surdo-Mudo e no quadro Agora Eu Sei de hoje você vai conhecer as atividades desenvolvidas pelo Centro Dia, criado em parceria com os governos estadual, federal e municipal. O espaço é uma unidade especializada no serviço de proteção social gratuito para pessoas com deficiência e suas famílias. Maria tem um sobrinho deficiente em casa, moradora da cidade operária em São Luís, soube que o Centro Dia de Referência para a Pessoa com Deficiência está de portas abertas. A dona de casa veio em busca de informações. Olhamos lá, né, a plaquinha e a gente ficou interessada, porque a gente tem ele em casa, ela também precisa trabalhar e eu creio assim que a gente tendo uma assistência já com o pessoal, com psicólogo, você já dá para a gente melhorar a situação, né? Porque quando ela precisa fazer alguma coisa, ele fica comigo. E se tiver algum tempo que venha ocupar esse tempo, a gente já fica mais despreocupado. Eu creio que já seja melhor para a gente. É o primeiro Centro-Dia do Brasil completamente acessível, a começar pela recepção, que mostra em braille toda a estrutura do local. Um espaço público pensado para atender qualquer tipo de pessoa com deficiência. Criado a partir de uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal, o Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência é uma unidade especializada no serviço de proteção social gratuito para pessoas com deficiência nas áreas intelectual, física, visual, auditiva e suas famílias. São salas com oficinas, assistência social e também lazer. Há ainda espaços que simulam um ambiente familiar para ajudar a pessoa com deficiência a executar tarefas diárias e ter mais independência. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Maranhão, aproximadamente 1.641.404 pessoas têm algum tipo de deficiência. Em São Luís, são 256.321 pessoas, o que significa 24,9% da população. Com capacidade para atender 60 pessoas entre 18 e 60 anos, sendo 30 em cada turno, o centro, localizado na cidade operária, é um espaço de acolhimento, de carinho e de oportunidades para as pessoas com deficiência. Uma rotina que começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. Eles começam com um momento de acolhida, né? Os cuidadores já estão aqui nesse momento, recebem, eles fazem atividades lúdicas com eles, fazem um momento de espiritualidade, muitos deles já conduzem esse momento de espiritualidade espontaneamente, né? Temos um momento de lanche e o dia segue com atividades também como atividades de vida diária, né? Eles simulam situações que acontecem em casa, dentro de cada ambiente, né? Como que eles devem fazer isso da forma correta. Também fazem oficinas de atividades manuais, não só para aprenderem alguma coisa, mas também ali trabalhando as suas coordenações motoras, né? E na medida do possível, né? Conforme a compreensão deles, nós encaminhamos também para cursos profissionalizantes, para que eles se desenvolvam também profissionalmente. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa às 9h30 e com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.